Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus disse: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaude a palavra de Deus. Da Eucaristia, nós podemos dizer muitas coisas. Aliás, nunca poderemos dizer nada da Eucaristia, tão grande este mistério, porquanto possamos tentar dizer algo, a nossa palavra é nada perante a grandeza do mistério eucarístico. Porém, pensando hoje, neste dia, nesta missa, neste encontro com vocês, nesta volta desta viagem, eu senti o desejo de comunicar para vocês um aspecto que para mim é um dos mais fortes do mistério eucarístico. E o aspecto está nesta palavra que hoje lemos. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Depois, ainda Jesus, neste Evangelho de João, continua explicando em que sentido, através da Eucaristia, nós permanecemos em Jesus, quer dizer, na vida que não passa, princípio da nossa ressurreição, e ele permanece em nós, quer dizer, vive em nós, concretamente. Assim como o Pai que vive, no versículo 57, me enviou, eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Quer dizer que não tem outra vida, não tem outro modo de viver para que a nossa vida seja uma vida em plenitude, senão este. Poder deixar Jesus a Eucaristia fazer da nossa carne a sua carne, do nosso corpo o seu corpo. São Paulo fala que comendo
deste corpo nos tornamos um só corpo. Qual corpo? O corpo dele. É um mistério infinito. Eu sei que quando era criança, já contei para vocês, fiz a primeira comunhão e aí me senti verdadeiramente transformado em outra pessoa. Eu sei que no momento do meu chamado, quando eu tinha medo de responder sim para Deus, 19 anos, entrei naquele grupo de oração. Eu senti que Jesus queria viver em mim e que a vida de Jesus em mim é a fonte da minha força, a única força. Eu sei também que Jesus me deixa sempre a experiência da minha fraqueza para que eu possa alicerçar a minha vida nele. Esta palavra é fortíssima. Pensa que nível que a Eucaristia nos leva, a que nível de divindade que ela nos transfigura. Jesus coloca a experiência da Eucaristia em nós no mesmo nível da vida do Pai e do Filho. Quer dizer, Jesus diz que assim como o Filho vive pelo Pai, quer dizer, que me vê o Pai. As obras que eu faço não são as minhas, são aquelas do Pai. As palavras que eu falo não são as minhas, são as palavras do Pai. Assim como Jesus diz de viver pelo Pai, o Pai vive nele, quem come a Eucaristia vive de Jesus. Igual. Quem nos encontra Jesus a Eucaristia. Quem nos vê pode enxergar Jesus a Eucaristia. Nos tornamos alimento para o mundo. Nos tornamos água, bebida para o mundo. A Eucaristia nos torna a presença viva de Jesus, hoje, nesta terra sedenta de Deus. Olha que maravilha. Eu não sei se conseguimos vislumbrar uma migalha desse mistério, porque é muito grande. Pede ao Espírito Santo, enquanto comentamos esta palavra, pede ao Espírito Santo que te dê olhos espirituais. Pede ao Espírito Santo que te dê ouvido espiritual. Pede ao Espírito Santo que te dê inteligência espiritual, que te dê sabedoria espiritual, para entender, vislumbrar, contemplar, pelo menos um pouquinho deste mistério. Aí você diria mesmo, como os hebreus, quando descia o maná do céu, que é isso? Maná. Maná significa, que é isso? Que mistério grandioso Jesus encerra na Eucaristia. Estamos olhando só um aspecto, e desse aspecto só uma pequenina parte, e ainda a gente não é capaz de compreender. Quem come deste pão viverá por mim. Eu queria que vocês refletissem sobre um aspecto. Aqui no capítulo 6, Jesus fala que quem não come deste pão não terá vida eterna. Quem não bebe deste sangue não terá vida eterna. Aí, se você entender isso, você vê o valor precioso que tem a Eucaristia na tua vida e o valor precioso da tua vida como Eucaristia para o mundo. Porque se aquele que não come deste pão não terá vida eterna, então todos aqueles que não conhecem Jesus e a Eucaristia, todos aqueles que não comungam, todos aqueles que não recebem o corpo de Cristo não poderão ser salvos. Isso que fala a palavra. Que será de todos os não cristãos? Que será de todos os que não comungam? Inclusive dos evangélicos que não acreditam, alguns deles, na presença real de Jesus na Eucaristia. Como poderão se salvar? Um dia eu fiquei muito angustiado com esta frase. Eu fiquei na adoração na frente de Jesus. Não foi muito tempo atrás, alguns anos atrás, depois do começo da comunidade. Aí, em um certo ponto, estava meditando, pensando, e senti Jesus que me disse: poderão salvar-se pelo teu sim. Porque eu te faço alimento para o mundo. Pensa que maravilha. Tempo atrás, Neemi, me parece, escreveu, diria, uma experiência muito simples que fez quando o povo de Rua chegou. Um irmão de Rua em casa, ela acolheu aquele irmão, ofereceram um cafezinho, sentou na mesa da comunidade, tomou um café,
E depois agradeceu chorando e disse: vocês são alimento para nós. Eu logo gravei estas palavras e me escrevi. Procuro marcar as experiências mais bonitas para que não se perca. Vocês são alimento para nós. É interessante porque ele não agradeceu pelo alimento, pelo cafezinho. Ele tinha que dizer: vocês deram alimento para nós, obrigado porque me alimentaram. Não, ele disse: vocês são alimento para nós. E em mim não perdeu o sentido dessa expressão. Porque nesta expressão está contido um mistério. E Deus se revela aos pequeninos. E muitas vezes nós, através dos irmãos de rua, das crianças de rua, através do pessoal mais simples, entendemos as verdades teológicas mais complexas, que nem os teólogos às vezes conseguem perceber. Nós, pelo nosso sim, pela nossa entrega, somos alimento para o mundo. Porque se Jesus, pela Eucaristia, me transforma em Eucaristia, quem come da minha carne vive em mim e eu vivo nele, e viverá por mim, assim como o Pai vive e se manifesta em mim, diz Jesus. Então significa que todos estes irmãos só poderão salvar-se pelo meu sim. Então eu posso olhar para cada um de vocês e dizer: que maravilha, que é isso? 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 Entende? Cada um de nós é uma maravilha aos olhos de Deus. Cada um de nós se torna uma Eucaristia viva para o mundo. Como seria bonito na vida comunitária saber se maravilhar continuamente. Olhar para o custódio e dizer: que é isso? Olha como sorriu logo. Que é isso? Você disse sim para Deus, mas tem consciência da dignidade a que Deus te chama. Mas tem consciência do poder e da força que está encerrada no teu coração. Mas tem consciência do mistério que te habita. Padre Tardif escreveu um livro que se chama O Homem Misterioso, o Sacerdote. Porque isso vale de forma especial para os padres, para aqueles que são chamados ao sacerdócio, duplamente consagrados na Eucaristia pela força da Eucaristia. É por isso que o sacerdócio nasceu na mesma hora em que Jesus instituiu a Eucaristia. O homem misterioso. Mas isso vale para cada cristão que se alimenta da Eucaristia. Porque todo povo cristão é um povo sacerdotal. Um povo que torna Jesus sacerdote vivo no meio da humanidade. Que torna o corpo de Jesus vivo no meio da humanidade. Então, tocar a Eucaristia e tocar o irmão é a mesma coisa. Então, contemplar a Eucaristia e contemplar o custódio é a mesma coisa. Contemplar a vida de Jesus em custódio. Contemplar a vida de Jesus em Ezequiel. Contemplar a vida de Jesus em todo o nosso irmão. Na Lívia, que está lá em cima. E Lívia tem que ser a Eucaristia para aquelas crianças. Uma outra vez, Fabinho contou para nós de uma experiência que viveu com o povo de rua. Ele acolheu um mendigo, deu banho para esse mendigo. Ninguém tinha coragem, inclusive não tinha coragem o Fabinho de aproximar-se deste mendigo. Eu estava dormindo na calçada perto da nossa casa no Rio. Foi no ano passado, quando Fabinho ainda morava na Fraternidade do Rio. Agora está nas ruas, morando com o povo de rua. E depois de muita fadiga, muita resistência, muita dificuldade, ele se aproximou daquele mendigo, levou em casa, deu banho naquele mendigo. E não aguentava o cheiro, ele falava que de vez em quando tinha que abrir a porta e respirar pelo cheiro de cocô, de sujeira, de esgoto que ele tinha. E quando estava limpando o mendigo, se lembrou de Jesus na cruz, e aquele mendigo disse: tenho sede. E se lembrou de Madre Teresa, do grito de Jesus na humanidade. Então ele levou um copo d'água.
E quando viu água, ele disse: tenho sede, mas não bebeu água. Tomou banho e disse: obrigado, porque tinha sede. Não tinha mais sede, mas não bebeu água. Então eu pensei, Fabinho se tornou o sangue de Cristo pela sede daquele pobre. Olha para quem está do teu lado e diga: que maravilha. Você é o corpo vivo de Jesus. Você é o sangue de Cristo pela sede da humanidade. Toma consciência do teu corpo, da tua inteligência, do teu olhar, dos teus lábios, do teu ouvido, do teu coração. Ontem mandei uma internet para todas as fraternidades para viver bem a festa de hoje. E dizia no internet: não se esqueçam daquilo que fala São Paulo. Nós somos transformados de grau em grau naquilo que contemplamos pela ação do Espírito Santo. Voltamos à fidelidade à adoração eucarística. Não apenas no tempo. Não basta estar uma hora na frente da Eucaristia. Santa Teresa d'Ávila dizia: alguns se iludem de adorar a Eucaristia porque ficam na frente da Eucaristia como estúpidos. Mas quem de nós está adorando com o coração? Quem de nós está na adoração vivendo aquele encontro de coração a coração, de amigo a amigo? E se deixa transformar pela ação do Espírito Santo naquele que contempla, naquele que nos alimenta na missa? Porque o Papa João Paulo II dizia que a adoração eucarística é a continuação do memorial eucarístico que aqui celebramos. É como se a Eucaristia não pudesse ser contida apenas neste momento. Então precisasse de mais tempo, de se estender no tempo e de se estender na história, através do nosso corpo. Quem de nós contempla e adora ao ponto de deixar-se transformar naquilo que recebe e naquilo que adora? Entenda bem isto. O nosso papel na história é fundamental pela salvação da humanidade. Se não soubéssemos como do nosso sim depende a salvação de povos. Às vezes alguns irmãos dizem: bom, mas eu posso servir a Deus também em outro caminho. Não é a mesma coisa. Deus precisa de almas que se consagrem integralmente a Ele, na virgindade do corpo, porque vive neles o mistério do corpo eucarístico de Cristo, que era virgem. Deus precisa de almas que sejam holocaustos pela salvação da humanidade, e que façam da própria carne não a propriedade de uma mulher ou de um homem, mas a minha carne para o mundo, o meu coração para o mundo. Deus precisa de homens e mulheres que descubram o mistério eucarístico do corpo de Cristo e que se tornem sacrários vivos no meio dos homens. Santo Agostinho dizia assim, que cada coisa que nós comemos transformamos em nós, porque aquilo que é mais forte assimila aquilo que é mais fraco. Então, diz Santo Agostinho, quando nós comemos e nos alimentamos, o alimento que recebemos se torna corpo do homem, porque o corpo do homem é mais forte do alimento que recebe e o assimila em si. Mas quando comemos o corpo de Cristo, ele é mais forte do nosso corpo. Então não somos nós a transformar a Eucaristia em carne, mas é a Eucaristia que transforma a nossa carne em Deus. É a Eucaristia que nos assimila a si. E por isso, quando eu li a experiência de Santa Teresinha da primeira Eucaristia, eu senti naquela experiência a chave para entender o que aconteceu na minha primeira Eucaristia. Porque quando eu recebi pela primeira vez o corpo de Jesus, me senti tão feliz, tão feliz, tão feliz, que com 9 anos de idade, quase 9 anos de idade,
eu senti o desejo de dizer a Jesus: quero ser todo teu. Quero ser homem eucarístico. E renuncio a minha vida para levar esta alegria para todos os teus filhos no mundo, onde você me enviar. Santa Teresinha, quando recebeu o corpo de Jesus, ela disse que a um certo ponto ela se perdeu, entrou em contemplação. A um certo ponto ela disse assim: eu não sentia mais Teresinha, só ficava Jesus. Eu explico isso para as crianças com a história do boneco de sal, ou para o povo mais simples, o boneco que entra no mar, e o mar derrete o boneco já não existe mais, o boneco se tornou mar. Isso acontece toda vez que nós recebemos a Eucaristia. Não é a Eucaristia que se mergulha em nós, mas nós que mergulhamos no infinito da Eucaristia e nos transforma em si. Então meu corpo se torna eucarístico, o meu olhar se torna eucarístico, a minha palavra transmite Jesus, o meu toque transmite Jesus. Se soubéssemos como o mundo precisa do sim de cada um de nós. Nesses dias, Padre Antonello me estava contando de uma experiência que leu no livro de Padre Pio, que em bilocação visitava uma irmã de clausura com que ele tinha uma unidade espiritual muito forte. E ele e esta irmã decidiram junto de rogar a Jesus para que a Itália não se tornasse comunista, porque Jesus tinha revelado para eles que a Itália ia cair debaixo do comunismo, ia sofrer muito. Em Fátima, Nossa Senhora, na mesma época, falou: se os cristãos não orarem, e não rezarem no terço, não consagrarem o mundo ao meu coração imaculado, os erros da Rússia invadirão o mundo inteiro, trazendo sofrimento e morte para toda a humanidade. Naquela época tinha eleições na Itália e tudo deixava pensar que a Itália fosse cair debaixo da influência da esfera russa comunista. Aí Padre Pio e esta irmã decidiram de fazer uma batalha e começaram a interceder, oferecer sacrifícios e penitências e jejuns, até que em um certo ponto Jesus apareceu para esta irmã e disse: tá bom, mais uma vez vocês me venceram. Inexplicadamente, a Itália não caiu debaixo da esfera dos comunismos. E nasceu a democracia cristã, que foi naquela época um momento de grande crescimento, desenvolvimento econômico e espiritual para a Itália, que foi reconstruída depois do desastre da guerra. E subiu a um nível econômico muito alto em poucos anos. Mas atrás disso, segundo o que hoje entendemos, estava o sim de duas pessoas. Eu falo para vocês, às vezes, nas formações, talvez os novos nunca me ouviram falar isso ainda, um só santo pode salvar uma cidade. Um só santo pode salvar um país. E quando o Papa João Paulo II, visitando o Brasil, disse: o Brasil precisa de santos, de muitos santos. Estava dizendo isso para mim, para você. Nós somos o futuro. O sim de cada um de nós pode gerar um povo. Não digo pode, irá gerar um povo. Eu dou uma certeza de fé total para vocês, porque visitando a Polônia, a Europa, eu vejo a grandeza cada vez mais do chamado que recebemos. Vejam bem, é um chamado de fracos, de pobres. Mas a Eucaristia é chamado também de viático, quer dizer, viático é o alimento que se toma na viagem para ter força para caminhar. Na hora da morte, a última Eucaristia que recebemos se chama de viático, para entrar na última viagem para a casa do Pai. A nossa comunidade é caracterizada por pessoas fracas e pequenas. Somos os santos dos últimos tempos. Somos os operários que ninguém chamou porque não prestam para nada. Porque são incapazes de tudo. Que desastre.
Esses dias estava relendo a história do Rafael, que desastre. Mas como Deus opera. Agora não se esqueçam, se é na força da Eucaristia, diariamente recebida e adorada, nós voltamos à nossa carne, nós voltamos aos nossos instintos, nós voltamos aos nossos desejos desordenados, nós voltamos à herança de morte dos nossos antepassados, dos nossos familiares. Nós voltamos a reviver em nós o drama dos nossos pais. Nós voltamos a viver em nós o desequilíbrio da nossa geração. Mas se nós ficamos agarrados em Jesus Eucaristia, se nós ficamos presos na adoração eucarística, nós nos tornamos Eucaristia e santos e santas para esta geração. E nos tornamos fonte de esperança para a humanidade. Por isso os padres que vêm aqui ficam renovados espiritualmente. Pelo sim de cada um de vocês. E realmente cada um de nós pode dizer para o outro: você é uma maravilha aos meus olhos. Você é uma maravilha. Agora é necessário ser fiéis. É necessário ser fiéis. Porque sem Jesus somos menos do que bostas. Sem a força da Eucaristia somos menos do que bostas. E voltamos ao abismo do nosso nada. E afundamos nas águas do mar da vida. Mas eu prometo a vocês, em nome de Jesus, que quem receber em cada Eucaristia o corpo de Cristo como um milagre contínuo na nossa existência. Porque não há milagre maior daquele que celebramos aqui no altar todos os dias. Que não se acostumar, meu medo, você sabe, é que você se acostume na graça e profane no corpo de Cristo. Que não se acostumar, e tem alguém de vocês que não está confessando bem. E tem alguém de vocês que recebe a Eucaristia em pecado. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Não façam isto. Mas quem não se acostumar à graça de Deus, quem receber o corpo de Cristo como um mistério de graça e de amor, quem renovar o seu sim radicalmente, quem não irá aguar o próprio chamado, voltando à vida do mundo, devagarzinho, porque o demônio é esperto, não te tira tudo de uma vez. Mas você se torna menos firme na pobreza, menos pronto na obediência, menos generoso na virgindade, menos entregue no teu corpo, menos desejoso de consumir o teu corpo por amor de Jesus. E aos poucos, você vai voltando atrás. De vez em quando tem algum missionário que diz: não, mas eu queria ser padre, mas agora já estou pensando de ser casado, e depois já estou pensando de ser externo, depois já estou pensando de não ser nada. O demônio aos poucos te tira a radicalidade do chamado. É claro que no caminho do discernimento alguém serenamente pode discernir de ser casado, mas eu vejo que alguns não estão discernindo, estão renunciando ao chamado. Estão renunciando à totalidade da entrega da própria vida. E você vê quando é um chamado e quando é uma fuga da radicalidade. Se vê logo. Mas quem de nós for firme no seu chamado, e esta firmeza só vem da adesão à Eucaristia,